Olá pessoal, meu nome é Márcio Lopes e eu fui desafiado, vamos chamar assim, a fazer um pequeno vídeo falando de biopolímeros, bioplásticos, pela aluna Amanda Tenório do terceiro ano. Eu vou passar um pequeno slide, espero não ser muito cansativo, com um pouco que eu sei sobre o assunto, e vou facilitar a vida de vocês, tirando um pouquinho essa cara feia da exposição por muitos minutos, ok? Vamos lá. Bem pessoal, antes da gente entrar propriamente dito nos polímeros biodegradáveis, é interessante a gente relembrar um pouquinho o que são os polímeros, né? Polímeros são macromoléculas, moléculas grandes, né? Obtidas pela combinação de um número muito grande de moléculas menores, que são denominadas monômeros, não é isso? O processo em que isso é feito é a chamada reação de polimerização. Vamos dar uma olhada nesse slide, onde a gente está vendo várias moléculas de eteno ou etileno, onde a ligação dupla é rompida e abrem-se duas valências entre os vários monômeros, que aí estão, unindo todos numa única e grande molécula. Isso é parecido como se você estivesse no estádio de futebol e você desse a mão para a pessoa que está exatamente ao seu lado e todo mundo fizesse esse mesmo movimento, dar a mão para o que está de um lado e dar a mão para o que está do outro. E em poucos segundos vocês teriam uma única massa, uma única estrutura, que seria o nosso polímero. Esses polímeros vocês já devem ter visto, ou ainda vão ver, que podem ser obtidos por vários processos, por uma copolimerização, por uma reação de adição, ou ainda o que a gente chama de polímero por condensação, quando a união das moléculas se dá pela eliminação normalmente de água ou de amônia. Ok? Veja, plástico biodegradável é aquele produzido por biopolímeros a partir de fontes renováveis de biomassa. Óleos e gorduras vegetais, amidos de milho, arroz, ervilha, batata, etc. Os bioplásticos ou biopolímeros, no entanto, não são aqueles apenas biodegradáveis e compostáveis, ou seja, feitos de materiais naturais. O nome bioplástico também pode ser de plásticos feitos a partir de fontes não renováveis, por exemplo, como petróleo, mas que podem se biodegradar. E também aqueles plásticos produzidos com bases em fontes renováveis, como plantas, como a gente já citou, mas que não se biodegradam também. Ok? Então há que se ter esse cuidado, porque muitas vezes se pensa num plástico biodegradável apenas no sentido que viria de biomassa e que se degradaria. Ok? Vamos aos tipos de bioplástico. Nós temos os polímeros de amido, que são polímeros que podem ser obtidos de matérias-primas como a mandioca, a batata, o milho, entre outros, onde esse bioplástico de polímero de amido pode ser usado para fabricar, por exemplo, saco de lixo, sacolas, entre outros produtos. Nós temos os polilactatos, que são plásticos feitos por meio de polimerização do ácido lático, que pode ser usado, por exemplo, como matéria-prima para fazer embalagens plásticas, em especial aquelas que têm objetivo de proteger produtos que sejam secos, ok? E nós temos os polihidroxialcanoatos, quase um trava-língua aí, né? Esse bioplástico ele tem uma origem bastante interessante, porque ele é obtido por meio de bactérias. É um plástico que é biocompatível, ou seja, ele não é rejeitado pelo corpo humano,
e por isso mesmo pode ser usado na medicina para fazer próteses ou fios de sutura, ok? Os biopolímeros feitos à base de amido, como vocês estão vendo aí nessa ilustração, nós temos uns pallets de termoplásticos de amido. De cima para baixo a gente tem cana de açúcar, depois o milho, depois a batata, depois a mandioca. Veja a reação de formação do polímero amido pela saída da água entre as moléculas de glicose. Esse amido submetido à alteração de pressão e temperatura é que pode ser transformado no amido termoplástico, que é justamente os pallets que vocês acabaram de ver anteriormente. Bioplástico de poliamida, PA. É um bioplástico produzido a partir de biomassa, mas também pode ser feito com base em petróleo. A vantagem dessa poliamida é que ela é feita a partir de fontes renováveis. Então a gente pode, por exemplo, produzi-la a partir de óleo de mamona. Ponto fraco da poliamida PA. Ela não é biodegradável, ou seja, sua cadeia polimérica é muito grande e não tem micro-organismos que degradam ela facilmente, ok? Mesmo na sua versão produzida a partir de biomassa. Bioplástico de polibutileno tereftalato adipato, outro trava-língua aí, PBAT. Ele também é chamado de poliburato e é um tipo de bioplástico produzido a partir do petróleo, mas olha que interessante, biodegradável e compostável. Indo contra, muitas vezes, a concepção que muitos têm de um polímero obtido do petróleo não ter essa propriedade. Percebem? É um bioplástico que pode ser utilizado principalmente na produção de sacolas, com uma desvantagem: a de demandar uma fonte não renovável como é o petróleo. Bioplástico de polibutileno succinato, PBS. É um tipo de bioplástico que pode ser 100% de base biológica e biodegradável em condições industriais. Então esse tipo de bioplástico normalmente é utilizado em utensílios que necessitam de uma certa tolerância a altas temperaturas, de 100 a 200 graus. Ou seja, hoje em dia todo mundo sabe que nós já temos vários polímeros que resistem a uma temperatura mais alta, coisa que no passado não era tão fácil. É cristalino, é flexível, e a sua base biológica da produção do PBS é feita a partir de fontes renováveis, ok? Poliácido lático, também chamado de PLA, é um bioplástico produzido a partir de bactérias. Elas produzem o ácido lático por meio de processo de fermentação de vegetais ricos em amido, como a beterraba, o milho, entre outros. Os bioplásticos de PLA podem ser utilizados em embalagens alimentícias, embalagens cosméticas, sacolas, entre outros. O PLA é biodegradável, reciclável, mecânica e quimicamente, biocompatível e bioabsorvível. Em comparação aos outros plásticos convencionais do petróleo, como o isopor, o poliestireno, o polietileno, que demoram cerca de 500 a 1000 anos, veja só o tempo, 500 a 1000 anos para se degradar, o PLA ganha em disparada. Sabe quanto tempo é a degradação dele? 6 meses a 2 anos. Quando ele é descartável corretamente, ele transforma-se em substâncias inofensivas, porque é facilmente degradável pela água. Desvantagens do PLA: é um plástico de produção relativamente cara e sua compostagem só ocorre em condições ideais. Bioplásticos feitos a partir de alga, gente. Existe uma empresa chamada Algix que desenvolve importante insumo para a produção de bioplásticos. É a chamada biomassa de algas. Na produção dessa biomassa de algas para o desenvolvimento de bioplástico, é feita a criação combinada de peixes para o consumo e algas. A vantagem é clara, né, pessoal?
desses tipos de bioplástico? A possibilidade de biodegradação, origem de fonte renovável, baixo custo de produção e não concorrência com terras aráveis. Porque um problema que a gente enfrenta quando se fala de biomassa é exatamente a segurança alimentar, né? Você planta, por exemplo, mamona e pode estar deixando, por hipótese, de plantar arroz e feijão. Ok? Existe também o bioplástico de casca de camarão. Já foi questão até do Enem, se não me engano. As cascas de camarão são um grande resíduo das indústrias alimentícias, né? E elas estão sendo utilizadas hoje em dia para o desenvolvimento de bioplásticos. Qual é a ideia? A utilização desse bioplástico para a produção de sacolas e embalagem de alimentos. Além de ser uma fonte renovável, esse tipo de bioplástico tem uma grande vantagem, é biodegradável e, ainda mais, reutiliza os resíduos da indústria, ainda produzindo o quê? Propriedades antimicrobianas, antibacterianas, biocompatíveis, o que é uma vantagem tremenda em embalagem de alimentos e fármacos. Bioplástico de polihidroxialcanoato, PHA. Inicialmente, a comercialização dele foi relativamente prejudicada. Por quê? Alto custo de produção, tem um baixo rendimento e uma disponibilidade limitada, ficando muito difícil competir com o plástico de origem petroquímica. No entanto, já foram descobertas certas bactérias que são capazes de produzir PHA a partir de uma variedade de fonte de carbono, incluindo-se aí resíduos de efluentes, óleos vegetais, ácidos graxos, alcanos e carboidratos simples. Isso ampliou enormemente as vantagens do PHA, com um duplo benefício aí, pessoal. Qual seja, reduziu-se o custo do descarte de resíduos e reduziu o custo do próprio PHA. Esse PHA é totalmente biodegradável sob certas condições, não é tóxico e pode ser usado em ampla gama de aplicações, desde embalagem até implantes médicos. O bioplástico drop-in. Eles são bioplásticos feitos total ou parcialmente de base biológica, mas aí um problema, não são biodegradáveis. São na realidade versões híbridas de plásticos tradicionais. Eles diferem dos plásticos convencionais, que são feitos 100% a partir do petróleo, apenas em relação à base da matéria-prima parcial renovável, no entanto mantendo a mesma funcionalidade. Os bioplásticos drop-in mais produzidos são biopets, parcialmente baseados em matéria-prima biológica e já representam 40% da capacidade global de produção de bioplásticos. Um exemplo que todo mundo deve já ter visto e que aparece aqui no slide é o Plant Bottle, bioplástico de lixo orgânico. Esse seria o melhor dos mundos, né? Porque você já imaginou se fosse possível produzir biopolímeros utilizando o lixo como matéria-prima, assim como a gente já produz hoje em dia energia a partir do lixo, chamado biogás? É exatamente isso que já se conseguiu fazer, produzir bioplásticos a partir do resíduo orgânico. A ideia aqui é simples, né? Reduzir a emissão de gases de efeito estufa produzidos pela decomposição do lixo orgânico e, obviamente, produzir plásticos com uma coisa que inicialmente seria descartada e poluiria o planeta, né? Em relação à classificação dos bioplásticos, nós temos o bioplástico compostável, ou seja, aquele bioplástico que tem facilidade em se desmanchar em processos de compostagem, se reincorporando ao solo, né? E servindo de nutriente para o mesmo. Nós temos o bioplástico hidrossolúvel, que, como o nome já diz,
é aquele que começa o processo de decomposição quando entra em contato com a água. E nós temos o plástico oxidegradável. Nesse caso, trata-se de um tipo de plástico que começa a se desfazer quando entra em contato com o oxigênio e radiação ultravioleta do Sol, pelo fato de ter recebido aditivos em sua fabricação. Ok? O que se procura fazer hoje em dia também é evitar que empresas se promovam através do uso de bioplástico, que não sejam biodegradáveis, obviamente. E instituições que trabalham com esse produto buscam formas de rastrear esses bioplásticos. Qual é a ideia? Acompanhar para saber se realmente a deteriorização desse produto ocorre no tempo que é prometido. Também existe um trabalho para tornar mais fácil a distinção em relação a outros tipos de plástico para evitar que se misturem no processo de reciclagem. Um dos problemas que a gente tem enfrentado em relação ao bioplástico é o custo de produção, que pode chegar a ser, em torno de 2 a 3 vezes maior do que o plástico comum. Vou pegar um exemplo simples, você vê saco de lixo. Muito mais barato ainda o convencional, o que faz com que as pessoas ainda optem por ele. O bioplástico biodegradável é a solução? Logicamente, é uma possível solução para que as pessoas fiquem menos expostas às toxinas, muitas vezes cancerígenas, presentes nos plásticos comuns. Além disso, se trata de uma forma de deixar o consumo de petróleo um pouquinho mais de lado, já que a gente sabe que o mesmo não é renovável. A tendência no futuro é que se acabe, não é isso? O que a gente pode fazer para melhorar esse consumo racional de plásticos no mundo moderno? Comprar em lojas que ofereçam o quê? Sacolas de bioplástico, ou consumir produtos cujas embalagens sejam feitas desse material, por ser uma forma de, vamos dizer assim, fazer a sua parte. No entanto, pode ser ainda mais positivo reduzir o uso do consumo de plástico, ou seja, diminuir o que a gente tem visto nessa era que a gente vive, o uso de descartáveis, Gente, obrigado a todos pela atenção. Desculpem aí que eu estou meio rouco. Espero ter podido cooperar um pouquinho com esse trabalho, ok? Um abraço a todos. Valeu.